eu sou Luísa Mandetta e hoje é dia da gente conversar sobre a emoção relacionada à tríade mental, ao Centro de Inteligência Mental no Eneagrama. Você que está acompanhando aqui no YouTube, a gente tem já alguns vídeos específicos sobre a tríade, sobre cada uma das três tríades, física, emocional e mental, e também vídeos sobre a emoção relacionada a cada uma delas, tá? Só que hoje é dia da gente falar sobre o medo, que é a emoção relacionada à tríade mental, aos 5, 6 e 7 no Eneagrama. Se você é meu aluno na Escola 963, que é a minha escola em educação continuada, você tem um módulo chamado Tríade da Mente e lá nós temos algumas horas entre teoria e prática para a gente discutir sobre esse tema lá na Escola 963, que é o nosso lugar que a gente faz isso com mais calma, com mais profundidade, onde dá para a gente conversar até mais das questões práticas e vivenciais, porque lá a gente tem uma comunidade que vive, discute e aplica o Eneagrama. Muito bem, pessoal, mas hoje é dia da gente falar um pouco mais sobre esse tema. Eu tenho falado um pouco sobre isso, sobre as tríades, porque eu entendo, assim como eu falei nos outros vídeos, mas entendo que esse é um tema relevante, importante, significativo para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento. Para você, assim como eu, se você for um profissional que atende através do Eneagrama, isso é fundamental para você auxiliar o seu cliente da melhor maneira possível, seja no caminho de descoberta dele no tipo, seja no caminho de desenvolvimento, nos relacionamentos que ele tem, né? Porque você imagina um centro emocional convivendo com um centro físico, né? Um mental convivendo com um emocional, e assim é possível, se você souber profundamente, né, como cada um opera, como são suas habilidades naturais, como são os seus olhares para o mundo, a sua chance de ser muito mais assertivo, muito mais amoroso, inclusive, nesses relacionamentos, ela aumenta exponencialmente. Então, talvez esse seja um grande objetivo nosso, né, assim, que somos estudantes e professores e atendemos gente através, né, desse olhar do desenvolvimento humano, que é melhorar a vida das pessoas, que é melhorar, que é nos melhorar para a gente melhorar nos nossos convívios, né? Então esse tema é um tema relevante que muitas vezes a gente passa meio batidão, assim, né? Meio, o físico é rolo compressor e ao mesmo tempo muito realizador, o emocional se conecta, mas ao mesmo tempo pode ser manipulador, e o mental planeja, e ao mesmo tempo pode ser lento. Então é uma brincadeira assim, né? Mas para falar que geralmente a gente passa meio rápido por isso, de uma maneira meio simplista, e talvez isso seja uma das explicações, né? Para que a grande maioria das pessoas esteja identificada errada, a grande maioria das pessoas usem o Eneagrama muito aquém da sua grande possibilidade, que é de sabedoria, né? O Eneagrama ele não é uma ferramenta, ele não é um estudo de tipologia humana, ele não é algo para reduzir alguém numa caixa, né? Muito pelo contrário, ele é um sistema que explica o ser humano de uma maneira muito profunda e que, além de tudo, de toda a beleza que existe, ele te dá um caminho, uma rota de fuga para você se desenvolver, sabe? Então, eu entendo quando as pessoas falam que o Eneagrama tem sido cada vez mais utilizado de uma maneira rápida, né? E muito superficial. Eu entendo que é quando as pessoas não dão atenção para esses detalhes, digamos assim, né? Que é o detalhe de aprofundar, de não parar de conversar sobre tríade da mente, sobre instintos, sobre subtipos. Então tem uma série de temas dentro da sabedoria que a gente não deveria passar tão rápido, sabe? E tríade da mente é uma delas, né? Eu acredito que o Eneagrama é uma sabedoria que não deveria ser um curso, que não deveria ser alguns livros, muito menos alguns vídeos aqui no YouTube. E por isso eu tenho a Escola 963, né? Que ela foi aberta em março de 2021 e não tem data para acabar. Só para vocês verem o tanto que eu sou pancada, né? Porque eu dou aula semanalmente de um tema inédito e não tem data para acabar. Eu falo isso porque só para você ter dimensão do tanto que essa sabedoria é profunda. É loucura você achar que você sabe tudo de Eneagrama, né? A gente nunca esgotou, e por isso alguns professores dos Estados Unidos, eles levantam a bandeira de que não existe especialista em Eneagrama, porque é difícil a gente esgotar uma sabedoria que, né, cada vez que a gente vai decifrando ela, a gente vai descobrindo coisas, sabe? E que bom, né? Que bom. Então vamos, porque hoje é dia de falar sobre o medo e a sua relação com cada um dos três representantes da tríade mental. O medo é uma emoção universalmente conhecida. Se eu falar medo, talvez você interprete de uma forma, talvez uma outra pessoa interprete de outra. É importante a gente, mesmo que seja óbvio, a gente
alinhar aqui o que seria o medo, né? Para a tríade mental. Para a tríade, de uma maneira geral, a gente pode falar que é o medo de não saber o que vai acontecer, sabe? Mesmo para o tipo 7, que adora, né, uma novidade, uma emoção muito intensa na vida, mesmo para ele, o não saber o que vai acontecer nos próximos passos, deixa ele no momento de angústia. Tanto é que ele planeja tanto é que ele muda o curso ali da vida várias vezes, porque de uma certa maneira você vai encontrar muito tipo 6 controlador, assim como os mentais podem ser, tá? Gente, eu nem vou falar muito sobre características dos mentais, porque você já tem um vídeo, né, para explicar sobre isso aqui no canal, mas é claro que a gente está falando dos mais estrategistas, né? A gente está falando dos que tem mais conexão, você fala uma coisa, ele junta com outra, né? A gente, porque eu sou uma mental, então os mentais eles juntam com a outra coisa, já faz associação, mentais pensam muito mais por minuto, né? Então se você pegar um emocional conversando com o mental, esse mental por minuto ele vai ter, sei lá, 900 mil pensamentos, né? 900 ou 1000 pensamentos, né? E o emocional vai falar assim, como? Como você consegue isso, né? Claro que consegue, tem muita intensidade, tem muita ramificação, muita conexão entre os pensamentos, então a mente desde muito novinho é muito acostumada a voar, sabe? Então imagina uma pessoa fazer isso desde muito novo, né? Nós somos, né, os mentais, nós somos muito acostumados a essa mente, que é uma mente fértil em termos de conexão, de pensamento, de aceleração mesmo de pensamento, sabe? Por isso muitos de nós temos o problema de falar alguma coisa e o outro não entender, ou de ter certeza que falou alguma coisa, talvez até o tipo 7 mais isso, né? De ter certeza que combinou alguma coisa com alguém, que falou alguma coisa, e a outra pessoa fala assim, olha, você nunca me falou isso, né? Então isso é bem comum de acontecer com o 7, por exemplo, né? Para citar algumas poucas características do centro mental, e você já tem um vídeo para explicar um pouco mais sobre isso, porque hoje eu quero falar sobre o medo, tá? Então, o medo é a emoção que vai ser a emoção orientadora, né? Assim como eu falei da raiva para os físicos, no sentido de que o 8, raiva para fora, o 9, raiva para fora e para dentro, e o 1, raiva para dentro, vai ter uma direção do medo também em relação a cada um dos 3 representantes dessa tríade, tá? Gente, o medo vai ser um medo então do que vem por vir, né? Vai ser uma intolerância mesmo por uma certa incerteza do futuro. E por isso, usando toda essa habilidade de planejamento, os mentais vão planejar. Eles vão de alguma maneira, de forma diferente, controlar, planejar, fazer estratégias para fugir de algumas dores que eles sentem, porque se você é mental predominante, provavelmente você não está usando direito o seu emocional, muito menos o seu físico, né? Então a cabeça tá mandando em você aí, né? Tem gente que dá meio-dia, 1h da tarde, já tá cansado e nem fez muita coisa, mas é porque a cabeça vai dando um tipo de exaustão, que é aquela famosa exaustão mental, né? Então, esse planejamento do mental vai fazer e vai ser também uma certa estratégia que os mentais têm para fugir de coisas que eles não consideram confortável, tá bom? E para fugir de um medo, né? Para fugir do medo de alguma certa maneira. De uma maneira geral, o professor Urânio Paes fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que o medo do tipo 5 é o medo de sentir, né? Ele tem medo de sentir, seja lá qual emoção for, né? Ele gosta de ter tempo e, sobretudo, se ele puder fazer isso de uma maneira isolada do outro, para ele digerir ou dar um tempo para decantar essa emoção na cabeça, né? Ele analisar um pouco sobre essa emoção e depois ele vai responder isso de uma forma que não seja rápido e nem na frente da pessoa, né? Então, de uma maneira resumida, o 5 teria medo de sentir, o 6 teria medo de ser, né? De se expor, de arcar com as consequências de fazer algo, né? E o 7 teria medo de uma emoção específica, que seria a emoção da tristeza. Então, é claro que ele pode fugir de várias outras emoções, mas basicamente ele foge bastante mesmo da emoção da tristeza, né? A gente vai ver então os tipos 5 tendo uma direção do medo para dentro, no sentido de que ele olha para o mundo e fala, aqui é muito ameaçador, né? Aqui quer roubar a minha energia, aqui o que é de fora quer invadir o meu espaço, então eu me fecho. Né? Então eu faço uma parede de vidro, tudo que bate volta, né? Eu te amo muito, você quer ir embora? Tudo bem.
é bom que eu fico solteiro uns 15 anos e assim eu fico melhor, né? Diria um tipo 5. Então, os 5 eles vão formando, através do muito apoio da cabeça, todo um castelo mesmo, e é óbvio que alguns subtipos fazem isso com mais naturalidade até, mas de uma maneira geral eles vão formando um castelo na cabeça de proteção às ameaças, que ele considera ameaça, que são ilusões mesmo da personalidade do mundo, né? Então ele vai estruturar a vida dele para depender menos das coisas e das pessoas, porque vai ter esse medo de fato, especificamente o 5 tem um medo muito grande do descontrole. Então, pela ausência de conexão, né, de emoção, ele vai ter um medo. Se você chorar perto dele, é capaz dele não saber o que fazer, né? Então, e apesar que alguns deles são muito chorões, né? É interessante, né? O 5 ele sente muito. Ele sente igual todos os seres humanos. Ele vai ter, de fato, uma dificuldade em lidar com isso, em expor isso, né? Até um pouco parecido com o 8, sabe? O 8 ele vai ter essa dificuldade de expor os sentimentos muito porque ele tem muito medo de ser achado como fraco. Então, muitas vezes o 8, né? Falando rapidamente, porque aqui é a aula dos mentais, mas muitas vezes o 8 ele até ajuda muito nos bastidores, porque ele não gosta de ser visto como solidário, né, de uma certa maneira, porque isso, para alguns 8 pode ser sinal de fraqueza. E os 5 vão ter medo de ser vistos como emocionais. Então pode ser que ele tenha até vergonha, né? A gente vai encontrar isso com 6 também, mas pode ser que eles tenham até um pouco de vergonha de sentir na frente dos outros, né? Eles não sabem muito lidar com isso. Então o medo de fato vai ser de sentir, né? E por ser muito apegado, né? É muito apegado a algumas coisas, vai ter um medo muito grande de perder. Então, já que é para perder, é melhor nem ter. É uma das estratégias do 5. Então, assim, ó, se eu perder a coisa mais importante da minha vida, ok. Porque eu já tenho uma estratégia de como é que eu vivo sem essa coisa. De como é que eu vivo com menos esforço, com menos necessidades, né? Seja das pessoas ou das coisas. Então, por isso ele vai viver leve na Terra, né? Já tem alguns vídeos do tipo 5 aqui no canal que você entende um pouco mais sobre isso, tá? Mas a direção do medo, então, é interna. A direção do medo para o tipo 6 é interna e externa, assim como o tipo do triângulo, né? O 9 também tem essa direção da raiva interna e externa, e a gente vai ver aqui no 6 também, que a gente pode traduzir de uma certa maneira, né? Bem resumida, no sentido de olhar para dentro e entender quando o tipo 6 se sente inseguro, quando ele se sente sem orientação, e aí ele projeta para fora, né? Ele vai para fora e fala, poxa, aqui tem um modelo que eu me sinto confortável, então seguirei esse modelo, né? E pode ficar até muito enraizado, muito agarrado nesse modelo e que não tá fazendo bem para ele, mas que ele se sente confortável, né? Então ele vai seguir uma doutrina, uma religião, algo da família que até não faça muito sentido, mas que lá ele se sinta protegido, né? Normas do condomínio, da empresa, que seja. Então a orientação do medo é muito para dentro, de olhar aonde ele se sente ali sem chão mesmo, e aí ele vai para fora com esse medo e busca modelos externos, né? E esquece que ele tem que olhar para dentro e trabalhar a sua coragem, a sua autonomia, a sua independência, né? Tudo bem que você acha que deveria ser assim, sabe, né? Ou o líder religioso, ou alguém da família, ou alguém da empresa, alguém importante. Mas olha, eu vou testar uma coisa diferente que o meu coração tá mandando, né? Porque lembra de uma coisa, se a gente não olhar para a busca de desenvolvimento desses centros, esqueça tudo que você aprendeu de Enneagrama, porque você não vai ter o seu desenvolvimento como deveria ter. Então, se o 6 é um mental predominante, ele deveria, era obrigação dele olhar para como esse coração tá. Esse coração está muito subutilizado, ele não está acessando esse coração nunca, né? Nunca ou quase nunca, né? Ah, Luísa, mas eu sou uma 6 e sou super emocional, super chorona. Tá bom, eu sei, eu te entendo, eu sou assim também. Mas o que eu tô querendo dizer é assim, você tá dando ouvido para onde o seu coração tá te levando? Ou você sente ali, mas você abafa isso através de planilhas, né? Planilhas é um modo de dizer, tá, gente? Tem tipo 6 que não gosta de planilha. Entende? Então, assim, você tá deixando esse coração transbordar ou você tá sendo sequestrado pela mente o tempo todo. Tá? Então, essa orientação interna do sentido assim, olha, tá tudo falando ao contrário, mas o meu coração tá me mandando para lá, né? É um trabalho que a gente, como tipo 6, deveria fazer bastante. Então, a gente tem aulas lá na 963 para discutir isso, né? Como é que a gente equaliza esse desequilíbrio dos centros, né? Porque eu não quero ser uma mental predominante só, isso, né? Não pode dominar a minha vida. Eu preciso utilizar um pouco mais o coração, eu preciso utilizar um pouco mais o físico, né? Esse deveria ser um grande caminho no dia a dia. Às vezes a gente acha que é algo
algo, né? Que tenho que ir para a Índia para resolver. Mas olha, são pequenas decisões todos os dias, o dia, né? Até o último dia da nossa vida, tá? A orientação então do medo pro 5 interna, do 6 interna e externa e do 7 para fora, né? O grande medo então do 7 seria o medo, se do 5 é o medo de sentir, ponto, né? O do 7 seria o medo de sentir tristeza. Né? Então a orientação dele é para fora, no sentido de que o medo vem e ele fala o quê? Vai para fora esse medo, que eu já quero vir para o próximo ponto de alegria, né? Uma coisa que ilustra muito isso é um depoimento que uma aluna minha deu recentemente, e ela fala que ela estava com um cachorro morto na mão. Não era qualquer cachorro, era um cachorro que tinha muita importância para ela. Ela fala que esse cachorro era um cachorro muito, mas muito, pensa numa coisa importante, era esse cachorro para ela. E o cachorro tinha acabado de morrer, ela estava com um cachorro ali na mão, tendo que resolver todas aquelas coisas. Algumas pessoas da família dela meio desesperadas. E ela, naquela cena, ela fala, Luísa, hoje eu consigo olhar de fora e ver. Eu estava naquela cena ali, dentro daquela cena, eu já não estava lá mais. Eu já estava projetando uma viagem para um lugar que eu adoro, programando como é que ia ser essa viagem, ou seja, em termos de enneagramáticos, né, o que ela fez? Bloqueia o coração, vem para a mente e vai para o futuro, sabe? Então, são essas pequenas coisas que a gente tem que nos desafiar, sabe? Eu tenho medo de sentir tristeza se eu sou uma tipo 7, ok, tá bom. Esse é o meu padrão de comportamento, mas eu não sou esse padrão de comportamento, eu quero mudar isso. Então eu tô sofrendo aqui com esse cachorro na minha mão, eu quero sentir, eu quero olhar para ele, eu quero sentir essa tristeza. Não precisa ficar nela uma semana, nem 10 anos, mas eu quero sentir essa tristeza, eu quero dar um tempo, eu quero acessar esse meu lado emocional. Então, por ter medo de sentir o tipo 5, né, por ter medo de ser o tipo 6 e por ter medo de sentir tristeza o tipo 7, eles vão se refugiar na mente. E olha que pérola que é, que joia que é a gente saber essas informações, né, gente? Isso pode, assim, revolucionar a nossa vida e pode fazer a gente sair desse beabá do tipo 1 faz isso, o tipo 2 faz aquilo, pequenos, micro detalhezinhos que você deveria ficar muito atento caso essa trilha aí de caminho de desenvolvimento seja um objetivo na sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui embaixo experiências que você teve, coisas que você se identificou. Não deixe de compartilhar com quem você acha que deveria conhecer essa sabedoria, esse conhecimento. E se inscreva no canal e dê o curtir nesse vídeo para que você receba as informações dos vídeos novos o mais rápido possível. Um grande abraço, fica por aqui porque tem um monte de tema ainda para a gente falar ainda sobre a tríade da mente.